Será que as redes sociais vão acabar? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu tenho feito algumas reflexões e eu achei que era válido trazer aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês essas reflexões que passam pela minha cabeça. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E como eu já falei algumas vezes, eu sempre digo e falo sobre a importância da gente olhar para dentro, da gente começar pelo processo de autoconhecimento, para construir uma carreira, para externalizar o que a gente acredita, mas que eu entendo a importância da gente também estar atento ao mercado, para a gente entender as mudanças que têm acontecido e como têm acontecido, talvez também até pensar por que tem acontecido, e entender como a gente pode e quer se adaptar a essas mudanças. E aí eu tenho refletido muito nessa mudança das redes sociais, especificamente do Instagram, de como houve uma mudança drástica no uso do Instagram, no uso dos stories, como os stories, o consumo e a produção de stories diminuiu. Muito porque é uma rede social hoje que muitos criadores de conteúdo falam que não é uma rede social que te incentiva a criar, que é uma rede social que quanto mais tu cria, menos entrega, mas não é necessariamente assim. Na verdade, o que acontece é que a atenção das pessoas está menor, então são muitas coisas, muitas informações para consumirem, e isso faz com que a nossa atenção reduza. Então, eu passei ali, vi 3 stories dessa pessoa e vou passar para o lado, arrasto para o lado. Eu mesma, assim, eu sempre faço essa reflexão olhando para o que está acontecendo, olhando para o que as pessoas têm comentado, mas também olhando para o meu comportamento. O que eu quero dizer aqui para vocês também é para que vocês se atenham à importância de perceberem o comportamento de vocês, porque isso nos ajuda também a entender como que a gente quer criar, o que faz sentido para a gente. Porque quando a gente começa a criar conteúdo, a criar, sabe, coisas nesse espaço digital, projetos, enfim, quando a gente começa a trazer a nossa carreira para esse espaço e recortes da nossa vida, é importante que a gente vá entendendo como está o nosso comportamento e como que a gente quer conduzir os próximos passos, para entender o que faz sentido para a gente. E aí, por isso é tão importante entender esse comportamento, o que a gente tem consumido, por que tem consumido, como a gente tem consumido, em quais redes sociais a gente tem consumido. Se é um consumo exacerbado, se precisa de um ajuste, se está gerando mais ansiedade, se eu não tenho consumido em tal rede social porque eu não gosto mais daquela rede social. E aí se questionar como eu quero estar presente nela. Ou eu quero só consumir. Não, como eu pretendo estar presente nessa rede social. Porque uma coisa é importante aqui de ressaltar, mesmo eu percebendo essa mudança das redes sociais, e aqui, mais uma vez, especificamente o Instagram, eu ainda entendo a importância do Instagram. Sabe por quê? Mais uma vez, olhando para o meu comportamento. Eu não tenho consumido tanto no Instagram stories, o que eu vejo são vídeos, eu gosto de ver vídeos engraçados, eu gosto de ver vídeos de receitas, coisas desse tipo, e eu vejo muito no explorar. Outra coisa importante é a minha lógica de consumo na hora de buscar uma profissional. Esses dias mesmo, eu estava buscando uma profissional, queria encontrar uma profissional específica, e eu busquei no Google, busquei informações, tinha um site ali com algumas referências, pessoas contando as suas experiências, e não passou nenhuma que eu não tenha entrado no Instagram, que eu não tenha visto no Instagram. Uma ginecologista também, que há um tempo atrás eu encontrei, foi pelo Instagram. Eu entrei para ver o que eu sentia daquela pessoa, sabe? Querer saber um pouquinho mais o que ela acredita, ou também qual o foco dela, os conteúdos que ela cria, como ela se coloca naquele espaço. E tudo isso me fez agendar uma consulta. Com essa outra profissional também que eu estava procurando, também. Uma nutricionista que eu também, há uns meses atrás, estava buscando, também. Olhei o Instagram, olhei como se posicionava, como se colocava naquele espaço. Tinha aspectos da vida pessoal que geram conexão.
para mim gera conexão, para mim é muito importante. E aí entender essa nossa lógica de comportamento vai nos dando pistas também de como a gente quer conduzir esse nosso lugar, de como que a gente quer conduzir os próximos passos e decisões da nossa carreira. E é importante a gente pensar, porque hoje, para a gente criar, para a gente deixar a nossa mensagem, construir o nosso legado, independente de qual seja o teu objetivo, por exemplo, talvez o teu objetivo seja, eu quero uma renda extra, então eu quero ter algum canal que eu possa fazer uma renda extra, como por exemplo o YouTube, uma renda extra com o YouTube. Ou não, eu quero uma renda extra vendendo o meu infoproduto. Ou não, eu quero só criar conteúdo para me posicionar nesse espaço e alcançar mais pacientes. Independente de qual seja o teu objetivo, existem muitas ferramentas, muitas redes que a gente pode utilizar. E o que eu recomendo sempre é nunca colocar o foco numa coisa só, como por exemplo só o Instagram. Eu ainda entendo a importância do Instagram para esse lugar, assim, onde a gente vai, a gente quer ver quem é essa profissional, a gente quer conhecer, a gente quer ver os conteúdos, o que ela tem a entregar, o universo dela. Mas por onde mais alguém pode chegar em ti? Alguém pode chegar em ti pelo YouTube? Comigo é assim. Algumas pessoas, depois que eu criei o Instagram do zero, algumas pessoas que chegaram lá, chegaram do YouTube. Apesar de que nem sempre, e esse é um erro meu que eu venho me atentando, que eu nem sempre digo aqui para vocês, me acompanhem no Instagram. Eu tenho feito isso agora, de um tempo para cá. Mas às vezes eu esqueço. E mesmo sem dizer isso, algumas pessoas do YouTube foram pro Instagram. Então, consegue perceber como é importante a gente notar o nosso comportamento, onde a gente mais consome, o que a gente gosta de consumir também, para que a gente vá entendendo e filtrando um pouco mais do que a gente quer fazer e como quer fazer, e não só deixar que nos digam, é assim que agora está funcionando. Sabe por quê? Eu já consumi de muitas pessoas do marketing, inclusive já comprei muitos cursos da área do marketing. E eu vou te dizer uma coisa, e presta bem atenção nisso. Muitas pessoas estão, claro, vendendo cursos, mostrando como elas aplicaram as suas estratégias e chegaram onde queriam chegar. Como elas, enfim, sei lá, como eu montei minha estrutura de posicionamento. Como eu montei a estrutura do meu negócio. Então, elas mostram o caminho que elas percorreram nesses infoprodutos, por exemplo. Um curso. O que eu vou estar comprando? Eu vou estar comprando o que aquela pessoa já passou. A experiência dela, o conhecimento dela, o universo dela. Mas tem um ponto importante da gente se atentar, que é onde ela está agora, ela também tem as dúvidas dela. Ela também olha para o mercado e se pergunta qual o próximo passo, independente do lugar onde esteja. Então, o que eu quero dizer é, tenha as suas referências, isso é muito importante, tenha boas referências, mas ainda assim, não fique cega nas referências. Sabe por quê? Recentemente eu ouvi também de uma pessoa o seguinte, eu gosto tanto de fulano e fulano falou que não, TikTok não dá certo, é só para quem quer criar um conteúdo baboseirinha, sabe? E eu não quero criar um conteúdo baboseira, eu não quero fazer dancinha, eu não quero essas coisas, ainda com essa ideia de que aquele lugar é um lugar de conteúdo superficial. E aí, essa mesma pessoa se deparou com essa referência dela indo para aquele lugar, pro TikTok. E nem se deu conta disso. Consegue perceber que aquela pessoa também está aprendendo? Talvez ela tenha essa ideia de que, não, o TikTok não é bom. E se tu também ficar presa a essa ideia, sem antes tu perceber como que tá o teu comportamento em relação às redes, como que tá o teu comportamento, o teu consumo e também para onde está direcionando o teu objetivo, e entender como determinada rede social ou como determinada ferramenta pode te ajudar no teu objetivo, sem fazer essas conexões,
por conta própria, sem deixar que só te digam o que fazer e como fazer, vai ser muito difícil construir um plano que faça sentido para ti. É importante que tu consiga ter as tuas referências, mas não só se deixar ser levada por essas referências. Então, as redes sociais vão acabar? As redes sociais não vão acabar. Elas vão sendo modificadas pelos nossos comportamentos. Isso é um fato. Como que anda o teu comportamento? Se faça mais essa análise do teu comportamento. E aqui eu tô falando com quem cria conteúdo, com profissionais que querem criar conteúdo com um determinado objetivo. E seja qual for o teu objetivo, perceba o teu comportamento. Perceba quais são os teus objetivos e quais dessas ferramentas que hoje estão disponíveis, mesmo que daqui 3 anos mude, quais das ferramentas hoje estão disponíveis. Porque há muita gente que pensa assim, não vou começar a criar para o Instagram agora, porque daqui 3 anos nem vai ter mais. Não vai ter mais Instagram, ninguém mais vai estar no Instagram. Mas agora as pessoas estão no Instagram. Mesmo que o comportamento esteja diferente, as pessoas ainda estão nessa rede social. Por que não estar nela? Porque eu quero ser diferente? Eu não vou pro TikTok porque lá é uma coisa que não é culto. Mas faz sentido para mim? Será que eu gosto de, por exemplo, só sentar e gravar falando com a câmera? Porque esse é o conteúdo mais caseiro que funciona no TikTok, eu gosto disso. Eu gosto de só conversar, de trazer esses tópicos, reflexões. Então pode ser que faça muito sentido para mim. Tá alinhado aos meus objetivos? Como que eu posso alinhar os meus objetivos? Então, criar um conteúdo que esteja alinhado ao meu objetivo. Como eu posso fazer isso? Para X rede social, para Y? Então lembre, olhe para o seu comportamento, tenha sim referências, consuma dessas referências, sem deixar de olhar também para dentro, sem deixar de olhar para os teus processos internos, para quais são os teus objetivos e como as ferramentas que hoje estão disponíveis podem te impulsionar nesses objetivos. Lembre que as nossas referências também têm os seus pontos, também têm os seus próximos passos de vida e carreira. E o caminho que elas percorreram nem sempre é o caminho que a gente quer percorrer. Então entenda por que essa pessoa é minha referência, o que eu quero ouvir dela. E tire as suas próprias conclusões também. Faça as suas análises. Olhe para o mercado, desenvolva esse senso crítico do mercado, da tua área, por exemplo, dentro da psicologia, dentro do digital. O que as pessoas estão fazendo? Como eu quero fazer? Se faça mais essas perguntas, para que seja uma pessoa que não está aqui só, sabe, como deixando a onda levar, assim, agora eu vou por aqui correndo, porque agora é dancinha que funciona. Sabe como foi na época em que lançaram o TikTok? Onde todos os profissionais começaram a fazer dancinha? Eu vou por aqui agora porque é isso que tá funcionando. Eu vou aqui porque agora que é isso que tá funcionando. Desenvolva o senso crítico para compreender como quer utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Perceba o seu comportamento. Limite o seu consumo também. Isso tudo vai trazendo, vai nos ajudando a desenvolver mais consciência para esse espaço, que é o que eu falo que é tão importante quando a gente quer construir a nossa carreira aqui nesse espaço. Quando a gente quer trazer nossa carreira, ter resultados que façam sentido para a gente, sem abrir mão da nossa saúde mental no offline. Lembre disso.